Sessão realizada na Câmara dos Vereadores na segunda-feira passada teve excelente participação de parlamentares na tribuna, na abordagem de vários temas. Veja também, a estação de tratamento de água da cidade enfrenta novos problemas em sua estrutura. Além de danos no sistema elétrico, uma das bombas parou novamente. E ainda a comunidade do povoado Duas Irmãs celebra mais uma edição dos festejos anuais a São Pedro, padroeiro da localidade. O Jornal Nova Era está no ar, levando a informação até você. Boa noite. A sessão realizada na Câmara dos Vereadores nesta última segunda-feira teve participação excelente de parlamentares na tribuna. Dentre os temas debatidos, destaque para boatos e especulações pré-campanha, a conservação de ônibus escolares, saúde novamente e a propaganda da gestão atual com números que parecem não convencer parlamentares. A sessão desta última segunda-feira na Câmara Municipal voltou a ser comandada pelo presidente da Casa, o vereador Lima. Na abertura do pequeno expediente, o vereador Walter Lee usou a tribuna para falar do boato tramitado principalmente em redes sociais quanto ao seu registro partidário. Postaram aí, fizeram o Walter Lee, não pode concorrer à eleição por causa de filiação partidária. Eu desafio qualquer um de Colinas para ir até o cartão eleitoral e pegar a minha filiação, que é do PPS, do dia 30 de 9 de 2007. Eu sou filiado do PPS. Eu disputei a eleição em outubro de 2008 com o número 23888. Tirei 715 votos na minha primeira eleição. Disputei a eleição agora, em 2012. O meu filho nasceu no meio da campanha. Fui o vereador que mais aumentou a votação em Colinas. E vou disputar a eleição em 2016 e vou ganhar a eleição com mais de 1000 votos. Isso é um desafio e digo que eu ganhei a eleição, porque eu conheço o povo. Agora, eu digo para vocês, está semeando, em verdade, tentando ludibriar a população, isso é feio. Os vereadores Oswaldinho e Nonato, em seus pronunciamentos, falaram das condições de conservação e rota dos ônibus escolares. Eu estava quarta-feira na minha casa, na minha residência, junto com o vereador Walter Lee, por volta de 7 horas da noite. Quando recebo a ligação no WhatsApp de uma aluna dizendo 7h30 da noite que estavam todos rodados, essa foi a expressão, sem transporte, sem retorno para as suas residências na zona rural. E lá, o vereador Walter Lee me acompanhou. A minha preocupação, procurei o meu irmão e mandei até o João Pessoa, lá onde se encontravam 12 alunos, lá no Duque de Caxias, mais 9, e o restante no Zona Vila. Cerca de 32 alunos, quase 8 horas da noite, sem ter como voltar para suas casas. Aí, onde eu venho para cá e faço as cobranças, porque é falta de respeito, é falta de responsabilidade. Tudo que eu digo aqui, eu posso provar, porque existe uma empresa contratada com o município, contrato este que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Colinas, Maranhão e a empresa LF Transportes e Construções Limitadas para a prestação de serviços e transporte escolar para atender às necessidades do município. Mas não é isso que está acontecendo. Estão mandando uns pedaços de carros, uns mandivelhos do interior, sem saber se está cumprindo com o seu dever, com a necessidade, como diz o contrato daquele povo. Querem simplesmente ganhar o dinheiro. Falando desses ônibus escolares que por aí, eles deviam lembrar que esses ônibus escolares, o atual prefeito
recebeu todos nós, porque a ex-prefeita Valmira deixou na mão deles. Depois foi do atual prefeito, não. Quem deixou aqueles ônibus novos foi a ex-prefeita Valmira. E que os ônibus estão rodando por aí, faltando para-choque, faltando farol, todos os problemas estão acabando com os ônibus. Ainda no pequeno expediente, a vereadora Régia mostrou-se preocupada com a situação da saúde no município. Segundo ela, por aqui, o que não é recorrido ao particular é obtido junto ao Estado. E uma das preocupações maiores nossas dentro de Colinas é a saúde. Eu sempre digo aqui nessa tribuna que saúde, sem saúde ninguém vive. Então é em busca dela incessantemente, todos os dias, porque infelizmente hoje Colinas, até um exame para fazer as pessoas, exame do laboratório, tem que correr para o particular, e é complicado. As pessoas não têm, nós sabemos das condições de vida como estão, não está fácil, cada dia está mais difícil. Então, graças a Deus que nós temos recorrido ao governo do Estado com hospitais em São Luís, e esse hospital ele tem atendido o povo de Colinas, e posso dizer a vocês que praticamente todos os dias. O vereador Carlinhos Moreira aproveitou o seu tempo de tribuna para também se lançar pré-candidato a prefeito de Colinas, como fizera há poucos dias a vereadora Régia. Claro que todas as pré-candidaturas só se oficializam após as convenções partidárias do mês que vem. E hoje aqui, com muita satisfação, eu também venho lançar minha pré-candidatura a prefeito de Colinas. Diante das visitas, os apoios que eu recebi nesse final de semana, entrando no consenso. E essa situação, esse pré-diagnóstico aqui que se tem da política colinense, é que a oposição está se lançando. E eu, como faço parte da bancada do PDT, venho também lançar minha pré-candidatura. Já na ordem do dia, a vereadora Régia apresentou requerimento verbal solicitando relatório quanto ao que está estampado em outdoors pela cidade, referente a 43 quilômetros de asfalto na cidade e mais de 100 açudes que teriam sido escavados. A elevada quantidade propagada chamou a atenção da parlamentar e também do vereador Abimael. 43 quilômetros de asfalto, por exemplo, é quase como o trecho entre Colinas e Mirador inteiro pavimentado. Diante de tantas perguntas da comunidade, por conta de uns outdoors que tem 43 quilômetros de asfalto, e as pessoas perguntam quais são as ruas que pegaram esses 43 quilômetros, porque 43 quilômetros é muito asfalto. Então eu gostaria de saber das ruas que foram beneficiadas com esse asfalto e também dos 150 e quantos açudes, 120 açudes. Porque, senhor presidente, durante 4 anos, eu fiz requerimento para um açude lá no Povoado Fio e esse açude nunca apareceu. E aí, quando eu vejo 158 açudes e, infelizmente, o do Fio não saiu, uma comunidade daquele tamanho que precisa muito de um açude ali. E então eu gostaria de ter a relação de todos os povoados que foram beneficiados com esses açudes e das ruas que foram contempladas com esse asfalto. Eu queria saber aonde é que está esses 43 quilômetros mesmo de asfalto aqui em Colinas. Porque se colocar 48 quilômetros que deram aqui um dia desse, veio um monte de rua. E 43, aonde é que está esses 43? Porque daqui dá para ir em São Domingos. Né? Então pode ter que ver no governo passado uma nota, né? De asfalto 43 km de Colinas. Isso aí é inédito no Maranhão. O município ganhar 43 km de asfalto. Com meio fio, a gestão vai ser assim. Sem meio fio, pior, nem meio fio teve. E após o intervalo, novos problemas suspendem parcialmente o fornecimento de água na cidade e ainda a abertura dos festejos anuais a São Pedro no povoado Duas Irmãs. Os detalhes em instantes.
A estação de tratamento de água de Colinas está enfrentando novos problemas em sua estrutura. Além de danos no sistema elétrico às margens do rio, uma das bombas voltou a arrebentar e o sistema atua com metade da capacidade. O sistema de abastecimento de água da cidade está parado novamente. Equipamentos que, segundo a gerência local, atuam quase sempre em sobrecarga. Desta vez tiveram danos apresentados no setor de cabos elétricos da bomba de captação às margens do rio. Isso na madrugada do último domingo, sendo recuperado em algumas horas. Já na segunda-feira, um novo problema na casa de bombas. Um dos equipamentos parou devido ao rompimento de todo o sistema de rotação da máquina. Parte desse material foi adquirida em Colinas para a recuperação da bomba, enquanto outras peças foram solicitadas de outras regiões, deixando apenas uma das bombas em atividade, o que é insuficiente para suprir toda a demanda. Domingo, na madrugada de domingo, por volta de 3 horas da manhã, houve um pane na bomba de captação no rio. Segunda-feira eu liguei para a regional, o nosso eletromecânico veio, identificou que tinha sido os cabos elétricos que tinha queimado. Foi feita a substituição, o sistema voltou a funcionar normal por volta de meio-dia. Quando foi no final da tarde de segunda-feira, a outra bomba de segundo recalque parou. Ontem, terça-feira, a nossa equipe de manutenção veio a Colinas, desmontou a bomba, identificou que tinha quebrado o rolamento, o eixo e o rotor. Essas peças não foram encontradas aqui em Floriano. Os rolamentos eu comprei aqui no comércio de Colinas, mas o eixo e o rotor foi feito pedido para São Luís, e a última informação já de hoje que eu tive é que essas peças vão chegar amanhã em São João dos Patos. Essas peças chegando, a equipe de manutenção volta a Colinas para fazer a substituição das peças quebradas. E o sistema de voltar a funcionar sexta-feira. Então, o abastecimento de Colinas só vai se normalizar esse final de semana, de sexta-feira em diante. Nós estamos com uma bomba funcionando. Não é suficiente para abastecer a cidade toda. Está chegando parte em algumas ruas da cidade. E a comunidade do povoado Duas Irmãs, zona rural colinense, está celebrando mais uma edição dos festejos anuais a São Pedro, padroeiro da localidade. Serão 9 noites de encontros no povoado, com programação coordenada pelos moradores. Os novenários que acontecem em Colinas pelos bairros da cidade também são realizados na zona rural do município. Começaram ontem, por exemplo, os festejos anuais em devoção a São Pedro no povoado Duas Irmãs. As comemorações se estendem de 21 a 29 de junho, sendo que na véspera da abertura das celebrações, a comunidade participou da peregrinação do padroeiro. Visitações da imagem de São Pedro às residências do povoado. Única noite, as ladainhas religiosas são entoadas em várias casas diferentes, cada uma já com um altar montado e decorado para receber o padroeiro. Lá os fiéis rezam, fazem leituras referentes ao tema das festividades e cantam em homenagem a São Pedro. Senhoras minhas, salve rainha, Cristo para sempre, amém Jesus. Senhoras minhas, salve rainha.
E estes foram os destaques desta quarta-feira, dia 22 de junho de 2016. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você, uma boa noite e amanhã estaremos de volta.